Essa história começa na entrada do castelo do Rei Demônio, onde o grupo do herói se reúne para a batalha final. O líder do grupo, Hyuga, saca sua espada e anima todos a darem o máximo de si. Depois de derrotarem os lacaios do Rei Demônio, eles seguem pelo corredor que leva à Sala do Trono e acabam encarando o último subordinado do vilão, o Capitão Yuki. Yuki tem a aparência de um vampiro e age de forma arrogante, provocando os heróis e dizendo que só poderão enfrentar o Rei Demônio se conseguirem vencê-lo primeiro. A maga Makana é a primeira a atacar, mas Yuki anula a magia dela com facilidade, chamando o feitiço de fraco e menosprezando todo o grupo. Em seguida, a espadachim Raven parte para cima dele, mas o Yuki apenas desvia e acerta um chute no estômago dela. Então Hyuga decide enfrentá-lo de frente. Com a magia de suporte da encantadora Cecília, ele ataca o Yuki usando a espada Excalibur, mas o capitão demoníaco parece simplesmente imbatível. Ele domina Hyuga sem esforço e o espanca até deixá-lo incapaz de se levantar. Caído no chão, o herói se pergunta se aquele é mesmo seu fim e lamenta ter falhado com os seus companheiros. Quando perde a consciência, Yuki solta um suspiro de alívio e, por algum motivo estranho, usa sua magia de cura nele. Ao olhar para o grupo, ele acaba se apaixonando à primeira vista pela encantadora Cecília, que está desacordada. Seu subordinado Duke, um cavaleiro com cabeça separada do corpo, pergunta se não seria melhor acabar logo com tudo. E nesse momento, Siki, uma fada, e Happiness, uma garota fera, também aparecem, dando a entender que Yuki havia mandado os dois ficarem escondidos. Irritado, o Yuki pergunta por que eles saíram sem permissão, e eles explicam que ficaram entediados de se esconder e resolveram aparecer quando acharam que a batalha já tinha terminado. Eles lembram que precisam dar um fim ao grupo do herói, porém o nosso prota não quer tirar a vida deles não, mano. Em vez disso, pede que os quatro joguem o grupo do herói em uma vila humana próxima. Um mês depois, o Rei Demônio convoca o Yuki e o comandante Zakio o questiona sobre quantas vezes o grupo do herói já o enfrentou. O Yuki então revela que só naquele mês já o derrotaram mais de 15 vezes. Zakio comenta que os demônios não têm motivo algum para temer os heróis tão fracos, já que eles não conseguem nem vencer alguém do nível do Yuki. O Rei Demônio, no entanto, tem outra preocupação. Ele pergunta por que o nosso prota não acaba de vez com os heróis. Como o Yuki não dá uma resposta convincente, o Rei Demônio o ameaça, dizendo que da próxima vez enviará os 4 subordinados de Yuki para lidar com o grupo caso ele não resolva isso pessoalmente. Yuki sabe que seus subordinados não são fortes o suficiente para lidar com os heróis, por isso ele promete ao Rei Demônio que dessa vez ele vai se livrar dos humanos. O que o Rei Demônio não imagina é que o Yuki na verdade é absurdamente poderoso em segredo. É justamente por isso que ele consegue derrotar os heróis todas as vezes que eles os desafiam. E a verdade por trás disso tudo é que o grupo do herói é realmente forte o bastante para vencer o próprio Rei Demônio. Alguns dias depois, quando o grupo desafia o Yuki mais uma vez, ele resolve lutar a sério e fere gravemente os dois principais atacantes, Hyuga e Raven. Ele poderia acabar com todos em questão de segundos, mas decide permitir que Cecília cure os dois. Mesmo assim, os heróis continuam atacando sem desistir, e o nosso prota questiona se eles realmente acreditam que depois de meses falhando, ainda tem alguma chance de acertar qualquer golpe nele, quanto mais derrotá-lo. Os heróis respondem que o propósito de suas vidas é derrotar o Rei Demônio. Ao ouvir isso, o Yuki percebe que não adianta discutir. Como ele não quer matá-los, acaba encontrando uma saída e lhes dá uma única escolha: se deixarem Cecília para trás, ele permitirá que os outros 6 passem e enfrentem o Rei Demônio. O grupo conversa entre si e, com o incentivo da própria Cecília, aceitam um acordo. Quando os 3 partem, o Yuki deixa de fingir e diz a Cecília que não pretende machucá-la. Mesmo assim, ela pergunta por que ele quis que ela ficasse. O Yuki responde com sinceridade, dizendo que se apaixonou por ela no instante em que a viu pela primeira vez. A confissão repentina deixa Cecília corada, mas logo se recompõe e o rejeita. Meu Deus do céu, não sobrou nada. O que faz o Yuki perder completamente o sentido da sua vida. E então o Yuki conta sua história triste, explicando que passou a vida inteira preso naquele castelo e só podia sair quando o Rei Demônio decidia atacar alguma vila humana. Ele revela que não odeia os humanos, apesar do seu líder querer exterminar toda a humanidade. A Cecília, porém, não acredita totalmente, pois sempre ouviu que todos os demônios são monstros sem coração. Diante disso, o Yuki revela algo que esconde de todos desde que chegou naquele mundo. Ele foi isekaiizado.
e por dentro ainda é humano. Mesmo assim, não explica por que ele serve ao Rei Demônio. O Yuki explica que se quisesse poderia derrotá-lo facilmente, mas ao fazer isso acabaria se tornando o próximo Rei Demônio. Ele não quer viver cercado de ódio, por isso aceitou o destino de ficar preso ali para sempre. Ou pelo menos foi isso que ele pensou até conhecer a Cecília e se apaixonar à primeira vista. Desde então, tudo que ele deseja é estar com ela, conhecê-la melhor e passar os seus dias ao seu lado. A Cecília decide acreditar nele e estende a mão, oferecendo a chance de ele ajudar as pessoas e conhecer o mundo exterior ao lado dela. E pouco tempo depois, o grupo do herói retorna à capital do reino de Clarinus e recebe uma grande recompensa do rei por derrotar o Rei Demônio. Para comemorar, o rei decreta um festival de 3 dias e inicia as celebrações imediatamente. Enquanto isso, o Yuki aparece nos arredores da capital. Antes de entrar na cidade, ele arranca os seus chifres demoníacos e esconde as suas asas, e em seguida vai até a guilda dos aventureiros, tira um documento de identificação e se registra como aventureiro. Após receber o seu cartão da recepcionista Crayman, ele começa a ganhar dinheiro e subir de rank realizando missões. O Yuki acredita que quando tiver dinheiro e poder suficiente, a Cecília não conseguirá rejeitar a sua confissão novamente. Em menos de uma semana, rumores sobre ele começam a se espalhar. Alguns aventureiros comentam na guilda quando o Yuki entra, falando sobre como ele subiu do rank F para o D em apenas uma semana, algo extremamente chocante. Sem dar importância aos comentários, ele vai falar com Crayman e pega as novas missões que lhe interessam. Crayman fica irritado por Yuki ter ido até ele em vez de procurar a outra atendente da guilda, mas no fundo parece que ele só não gosta de trabalhar. O Yuki responde que já está acostumado a lidar com Crayman e além disso resolve as missões mais rápido. A contragosto, o Crayman aceita administrar as tarefas que o Yuki escolheu. Ele comenta que os rumores sobre o crescimento rápido do Yuki estão se espalhando, mas diz que não acredita que ele esteja trapaceando, já que os seus resultados parecem naturais. Antes de entregar as missões, uma jovem entra na guilda com a cabeça coberta e pede a Crayman para cancelar um pedido. Quando o Yuki olha para ela, percebe que é ninguém menos de que Cecília, seu amor à primeira vista. Ele a reconhece imediatamente e Crayman estranha, perguntando se eles já se conhecem. Para sua surpresa, a Cecília diz que quer falar com o Yuki e pede que ele a acompanhe até sua casa. Durante o caminho, 1000 pensamentos passam pela cabeça do nosso prota, até que eles chegam a uma enorme mansão que é a da Cecília, deixando claro que ela pertence à nobreza. Os guardas da entrada barram o Yuki imediatamente, mas antes que algo pior aconteça, a Cecília desce da carruagem e diz que aquele é seu amigo, o que o deixa extremamente animado. Afinal, não é todo dia que se ganha um novo amigo em um mundo tão estranho. Dentro da casa, a Cecília se desculpa por não tê-lo procurado antes. Ele diz que não se incomoda, até porque também estava aproveitando a vida como aventureiro. Ele se pergunta se foi difícil encontrá-lo, mas ela explica que não, já que os rumores sobre ele já se espalharam e ele se tornou praticamente um segredo aberto. A Cecília então revela que veio pedir um favor estranho e espera que ele aceite. Ela pede que Yuki deixe a guilda. Embora surpreso, ele escuta a explicação. Mesmo com a morte do Rei Demônio, os perigos para os humanos não acabaram. O Yuki imagina que sejam monstros ou outros demônios, mas ela o corrige, dizendo que o verdadeiro perigo são os próprios humanos. Há sinais de guerra entre os reinos e as tensões estão crescendo. Ela comenta inclusive que várias princesas e nobres do alto escalão já estão pedindo a mão de Yuga em casamento. Yuki acha que isso é porque o Yuga é bonito, mas Cecília explica que não é tão simples assim. Os humanos usam todos os meios possíveis para conseguir poder, alianças, casamentos, dinheiro e até mesmo enganações. Ela diz que o crescimento rápido do Yuki o torna um risco, pois logo ele se tornará um aventureiro de rank S, chamando a atenção de outros países que tentarão recrutá-lo. Se ele usar os seus poderes demoníacos, isso pode colocar o reino em perigo. Por isso, ela pede que ele fique longe dos holofotes. Isso faz muito sentido, na verdade, mano. Nossa, isso fez muito sentido. Ela lacrou agora, eu não sei se é lacrar a palavra certa, mas porra, ela tá muito certa, mano. Yuki fica incomodado, pois precisa do dinheiro da guilda para se sustentar. Diante disso, a Cecília se oferece para contratá-lo e pagá-lo. Ela admite que não tem como pagar um aventureiro rank S, mas se curva diante dele e promete fazer o melhor possível. O Yuki explode gritando para que ela nunca mais se ajoelhe diante dele. Ele diz que não pode ser comprado por país nenhum, não importa o dinheiro ou as mulheres que ofereçam, porque seus olhos são apenas para ela. A Cecília sorri, enquanto o Yuki percebe que exagerou e agiu como em sua vida anterior. Ela o acalma e diz que está tranquila com a resposta dele e permite que continue trabalhando na guilda, desde que controle a sua força. Nesse momento, a mãe de Cecília bate a porta e ela se apresenta
como Célia. Ela pede desculpas pela atitude dos guardas e chega até a dizer que vai puni-los severamente. E a Cecília logo pede que ela vá direto ao assunto. Célia explica que vários homens pediram a mão de Cecília em casamento, incluindo o próprio herói. O Yuki fica furioso, gritando que o herói já tem várias propostas e deveria deixar o amor da sua vida em paz. A Célia o tranquiliza, dizendo que recusou todas as propostas, inclusive a do herói, o que o acalma imediatamente. A Célia então se aproxima do Yuki e diz que ouviu falar dos sentimentos dele pela Cecília. Ela pergunta se ele quer se casar com a sua filha. Para a surpresa de todos, ele responde que não. Yuki explica que já se declarou antes e foi rejeitado. O seu plano é continuar trabalhando na guilda, melhorar sua situação financeira e só então tentar novamente. Aceitar o casamento sem que a Cecília tenha aceitado os seus sentimentos seria injusto com ela. A Célia fica muito satisfeita com a resposta e revela que aquilo era um teste. Ela diz que passou a gostar do Yuki, mas não entregaria a mão da filha tão facilmente. Pede que ele cumpra sua promessa e continue visitando como amigo. Em seguida, deixa os dois a sós. Do lado de fora da casa, o Yuki pergunta se pode chamá-la pelo primeiro nome, mesmo achando o pedido meio constrangedor. A Cecília aceita e também pede para chamá-lo pelo primeiro nome. E esse, meu mano, foi o resumo desse episódio. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, comenta a palavra aí Rei Demônio pra eu saber que você é brabo e ganha um coração aí nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum episódio. Além disso, o Drezinho Nimes ama você. Falou!